Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio, sou assessor de Química e a partir dessa semana, semana 3, né, a gente vai trabalhar o volume 2 aí do seu material de ciências, né? E isso vai compreender basicamente aquilo que a gente está entendendo por Química, beleza? Então a gente vai trabalhar o volume 2 nessa videoaula, semana 3, né, das páginas 2 até mais ou menos ali a página 8, beleza? Então a gente vai começar com um tópico chamado diversidade da matéria, né? E aí sempre o seu material ele começa com uma sessão chamada ponto de partida. Qual que é a intenção dessa sessão, né? É problematizar, né, algumas coisas que aparentemente são triviais, aparentemente são óbvias, né? Nessa questão, ele está falando um pouquinho sobre a água, né? Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre a água. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, por exemplo, que a água é H2O, que é a fórmula química dela, né? Mas quando a gente fala H2O, e aí você com certeza já deve ter visto esse desenho aí também. O que isso quer dizer, né? Aí você vai falar para mim, Flávio, é muito fácil. Eu tenho um átomo de hidrogênio, um outro átomo de hidrogênio ali do outro lado, e eu tenho um átomo de oxigênio. Então, por isso que eu tenho H2, dois hidrogênios e um oxigênio. Beleza. Mas a questão é a seguinte, né, que a gente queria colocar, e é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Eu tenho uma infinidade enorme de elementos químicos. A gente viu na aula anterior ali que são mais ou menos 118 elementos químicos, né? Como é que eles se unem para formar substâncias que a gente conhece ao nosso redor? Por exemplo, ali você está vendo a água, né? H2O. Como é que junta isso? Por que junta dois hidrogênios com um oxigênio? Como é que eu faço essa coisa toda? E é isso que a gente vai tentar compreender aqui nessa nossa breve videoaula, beleza? Então, o esquema funciona mais ou menos assim, uma coisa chamada estabilidade dos átomos, tá? A gente vai estudar, pelo menos nesse momento, só os elementos representativos, tá? Os de transição e transição interna, eles têm várias particularidades, têm várias exceções, a gente vai deixar isso de lado, tá? Então, essa tabela é a tabela periódica, que você já conhece, e os pontinhos em vermelho ali representam os elétrons na camada de valência. Então, você se lembra que você tem um átomo, né? Você tem os níveis de energia, que é relacionado a cada período desse da tabela periódica, você já pegou isso muito bem. E o elétron que está no nível mais externo, né? Essa camada mais externa é chamada camada de valência. E aí, dependendo do elemento químico, eu vou ter um certo número de elétrons nessa camada de valência, que é o nosso caso, que é o que a gente está observando ali. Então, olha ali, por exemplo, a família 1, né? Que antigamente era chamada de 1A. Ali você tem um elétron na camada de valência, tá? Olha ali a família 17 ou 7A. A gente tem 7 elétrons na camada de valência, tá? Então a gente vai compreender, o conceito de valência está relacionado à capacidade da ligação entre os átomos. Após uma melhor compreensão da estrutura do átomo, verificou-se que a valência tem relação com o número de elétrons que um átomo de determinado elemento químico apresenta no nível mais externo de sua configuração eletrônica. Beleza, acho que isso está claro, está bem tranquilo aqui para vocês, né? Então, para um átomo adquirir a estabilidade, ele tem que ter o número de elétrons na camada de valência igual a de um gás nobre. Isso é chamado também de regra do octeto, tá? E o que isso está me dizendo? Então, olha ali, por exemplo, o flúor. Ali, ele está no segundo período na família ou no grupo 17. Você vê que ele tem 7 elétrons na camada de valência? Para ele ficar próximo ao neônio, ou para ficar igual ao neônio, ele precisa ganhar mais um elétron. Se ele ganhar mais um elétron, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Se ele ganhar mais um, ele vai ficar com 8. E aí ele vai adquirir a tal estabilidade, que é o que a gente está chamando aqui, né? Agora você pensa ali o lítio, por exemplo. Está do outro lado da tabela, embaixo do hidrogênio. Ele tem um elétron na camada de valência. Já pensou que problemão para ele, se ele tivesse que ganhar mais 7 elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência? É muito complicado, né? Então, o que ele faz? Ele doa esse elétron, né? Então, se ele doar esse elétron na camada anterior, ele vai ficar parecido com o hélio e vai adquirir a estabilidade também. Então, regra geral, regra básica é a seguinte. De 1 até 3, a tendência da família 1, 2 e 3, né? Que a gente está olhando só os representativos. 1, 2 e 3, a tendência é que eles doem os elétrons para que ele está nessa camada aqui, para que ele perca esses elétrons e aí ele fique só a camada anterior que já está completa. Quem está com 5, 6 ou 7 elétrons está quase chegando na regra do octeto. Ele está quase ganhando e adquirindo 8 elétrons, né, na camada de valência. Então a tendência é que ele ganhe esses elétrons,
né? Essa seria a ideia básica. Então ali, ó, deixa eu só baixar a câmera aqui um pouquinho. De acordo com a regra do octeto, pode-se afirmar que átomos dos elementos dos grupos 1, 2 e 3, então a maioria metais, tendem a perder ou ceder esses elétrons formando cátions. Já os átomos dos elementos dos grupos 15, 16 e 17, em geral não metais, tendem a ganhar ou receber elétrons formando ânions. Portanto, dependendo dessa tendência, as ligações entre metais ou não metais podem ser do tipo covalente, iônica ou metálica. Então, esse é basicamente um princípio básico, né, que a gente tem que se lembrar dessa questão da regra do octeto. Isso é o que vai ser mais importante para a gente, pelo menos agora nesse momento, beleza? Então, vamos entrar no primeiro tipo de ligação química, que é a chamada ligação covalente, tá? Para a gente poder trabalhar a ligação covalente, eu só vou voltar um pouquinho nessa tabela anterior e eu vou mostrar ali para você o hidrogênio, tá? Então, o hidrogênio, ele está no primeiro período, né? E para ele atingir a estabilidade, ele vai fugir um pouco dessa regra do octeto, tá? Porque ele, como ele só tem um elétron, a ideia é que ele tente se aproximar do gás nobre mais próximo que está ali. Então, ele vai tentar ganhar mais um elétron para ficar com 2 elétrons na camada de valência, tá? Então, ele tem um e ele teria que, teoricamente, receber mais um, tá? O que ele vai fazer? Olha os átomos isolados ali, ó. Então, eu tenho um átomo, um elétron aqui e um elétron aqui. O que esses dois átomos vão fazer para atingir a estabilidade? Eles vão compartilhar esse elétron. Então, esse hidrogênio aqui vai ter 2 elétrons, atingiu a camada de valência, ele está completa, ele está ok, ele está feliz, está estável, né? Olha esse outro hidrogênio aqui. Ele também tem 2 elétrons, então eles estão compartilhando elétrons para atingir um fim comum, que é a estabilidade que eles tanto desejam, tá? Então vamos lá então, rapaziada. Então qual que é a ideia da ligação covalente? Ligação covalente é, eu quero fazer uma coisa aqui, né, um átomo, por exemplo. Eu também quero a mesma coisa. Então a gente vai compartilhar esse elétron a fim de alcançar esse objetivo final, que é o que nós dois queremos, né? A gente já viu ali a molécula de hidrogênio, tá? Eu vou pedir para você prestar atenção aqui, vou voltar aqui novamente, tá? Essa tabela aqui vai ser a nossa ferramenta principal, é a partir daqui que a gente vai trabalhar. Então, olha, por exemplo, o cloro, que tem 7, e o hidrogênio, que tem 1, tá? O cloro precisa de mais 1, né? O hidrogênio também precisa de mais 1. Concorda comigo que eles poderiam compartilhar um elétron a fim de que os dois atingissem essa estabilidade, né? Então é isso que vai acontecer. Olha, se você estiver acompanhando aí no seu material, vai ali na página do seu material, onde está falando sobre ligação covalente, tá? E dá uma olhadinha naquele QR Code, né? Tem um videozinho ali que vai te ajudar bastante. Eu vou passar ele aqui para você, que eu acabei gravando ali, ficou meio caseiro aí, mas dá uma olhadinha. Uma ligação covalente também pode ocorrer entre átomos diferentes, como hidrogênio e cloro, por exemplo. Um átomo de cloro pode atingir a configuração estável do argônio ao compartilhar um elétron. Um átomo de hidrogênio que possui um elétron orbitando seu núcleo também pode atingir a configuração estável do hélio ao compartilhar um elétron. Portanto, os dois átomos precisam de um elétron para atingir uma configuração estável. Ao compartilhar 2 elétrons, os dois átomos completam suas camadas externas. O par de elétrons compartilhado forma uma ligação covalente entre os átomos de hidrogênio e cloro, movendo-se ao redor dos núcleos dos dois átomos. Fragou? Legal, né? Então, beleza. Depois você vai fazer o quê? Você vai dar uma olhadinha lá de novo, tá? Então, ligação covalente, eu tenho compartilhamento de elétrons. Guarda isso na cabeça, já tá ótimo, tá? Então, tá. Eu tinha um hidrogênio formou uma ligação covalente. Eu tenho um H, que é hidrogênio, 2, um índicezinho abaixo indicando que eu tenho 2 hidrogênios. Fórmula molecular, H2. Eu posso representar isso por meio também da chamada fórmula eletrônica ou de Lewis. O que quer dizer fórmula eletrônica? Eu estou mostrando os elétrons na camada de valência. Só para conseguir identificar o que é que está acontecendo, né? Quais elétrons estão sendo compartilhados, tá? Ou eu também tenho a fórmula estrutural. Isso aqui vai ser bastante importante para a gente lá na terceira série, no terceirão em Química Orgânica. A gente vai trabalhar muito com essa fórmula estrutural, tá? Não precisa decorar, tá? É mais para você ter uma ideia de como é que pode acontecer essas diferentes representações, beleza? O importante é que você entenda a ligação covalente e o que está acontecendo, beleza? Vamos pegar então o oxigênio, tá?
A gente vai seguir ainda nessa ideia da ligação covalente e a gente vai seguir ainda na ideia da regra do octeto, tá? Eu coloquei ali, ó, oxigênio número atômico 8, a gente fez a distribuição de Linus Pauling que você deve adorar, né? E a gente vê ali, ó, então ele tem 2 níveis de energia, né? O 2 você está vendo ali, e ele tem 2 subníveis de energia SP. Para eu saber quantos elétrons na camada de valência, eu somo os 2 elétrons do S2, né, no segundo nível, mais os 4 elétrons do subnível P, dá 6, tá? Ou você faz essa distribuição de Linus Pauling, ou você olha diretamente nessa tabelinha aqui. Existe uma lógica por trás dessa tabela, né? Então, na família 1, ali, ó, eu tenho 1 elétron na camada de valência, na 2, 2, na 3, 3, na 4, 4, assim, então fica fácil, né? Se você tiver uma tabela periódica para consulta, fica muito simples de você entender isso aí. Oxigênio, 6 elétrons na camada de valência. Para chegar à regra do octeto, ele tem que ganhar mais 2 elétrons, tá? Como a gente está falando em ligação covalente, a gente vai falar em compartilhamento de elétrons. Então, eu estou falando assim, por exemplo, como é que vai funcionar uma ligação covalente numa molécula de O2? Eu sei que o O2 existe, é o oxigênio que a gente respira, é o oxigênio que está no ar, né? Então, como é que eu faço uma ligação entre oxigênio e oxigênio, tentando respeitar os elétrons na camada de valência? Se você quiser dar uma pausadinha no vídeo e tentar, seria ótimo, beleza? Então, pause. Agora pode voltar, né? Então, eu tenho ali o oxigênio e eu tenho 2 átomos isolados. Então, eu tenho 6 elétrons na camada de valência para cada um. O que eu disse para você? Eles vão fazer uma ligação covalente, eles vão compartilhar elétrons. Então, olha como é que vai funcionar. Olha, por exemplo, o átomo da esquerda. Se você compartilhar um elétron, ele vai ter os 6 da camada de valência e mais um outro, do outro átomo. Então, ele vai acabar ficando com 7 elétrons. Estou contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora pensa, ele está quase lá. Ele precisa de mais um. O que ele vai fazer? Vai compartilhar um outro elétron. Então, ambos os átomos vão ficar com 8 elétrons na camada de valência. Os dois estão felizes, os dois estão tranquilos, os dois adquiriram uma coisa chamada estabilidade, que é o que a gente tinha visto anteriormente, e os dois existem aí na atmosfera, você respira o tempo todo, ele está aí por todo lugar, por todo redor. Beleza? Então, o que aconteceu? Tinha 2 átomos, os dois precisavam receber mais 2 elétrons, e eles compartilharam 2 elétrons, ficaram ambos com 8 elétrons na camada de valência, estão felizes, tranquilos, estão estáveis. Beleza? Novamente, fórmula molecular, O2, estou indicando que tem 2 oxigênios. Fórmula eletrônica ou de Lewis, né? Aí ali eu estou indicando, por exemplo, né, os elétrons que estão na camada de valência. Fórmula estrutural, eu estou indicando 2 setinhas. Eu tenho 2 tracinhos. Cada tracinho desse é um indicativo de uma ligação covalente, de um compartilhamento de elétrons. Como eu estou compartilhando? Eu tenho... são 2 ligações covalentes, né? Eu tenho 2 tracinhos. Se eu tivesse 3 ligações covalentes, eu posso ter? Posso ter. Então, eu teria 3 tracinhos, né? Quando tem uma ligação só, eu chamo de ligação simples. 2, ligação dupla. 3, ligação tripla. Beleza? Então, e aqui, só para a gente finalizar, vamos fazer um pouco a mesma coisa, só com uma molécula de H2O, que é o que a gente começou vendo lá no começo, né? E aí, como é que forma a molécula de H2O? Então, eu tenho hidrogênio, preciso de uma ligação covalente. Eu tenho 2. Oxigênio, precisa fazer 2 ligações covalentes. Eu tenho 1, né? Então, eles vão se unir ali e a coisa acaba ficando bem tranquila e atinge a estabilidade dessa maneira, beleza? Tem um RA lá no seu material, e eu vou pedir para que você dê uma olhadinha também, que isso vai ajudar bastante a gente visualizar isso aí. Eu já fiz isso e vou mostrar aqui agora para você. Ó, o átomo de oxigênio e os 2 de hidrogênio. 1 elétron na camada de valência para o hidrogênio e 6 para o oxigênio. Compartilhando elétrons, formou a ligação covalente. Está todo mundo feliz, está todo mundo estável. Rompeu a ligação e voltou. Né? Depois você pode fazer isso lá com o seu material, que é bem legal. Fechou? Então, beleza, pessoal. É só para lembrar uma última coisinha, né? Quando os átomos que se unem são do mesmo tipo de elemento químico, temos a formação de uma substância simples. O hidrogênio e o oxigênio que a gente viu anteriormente são substâncias simples, né? Só tem um átomo. Tem vários átomos, mas só tem de um tipo, né? Eles são iguais. Quando os átomos são de elementos químicos diferentes, o resultado é a formação de uma substância composta, né? Simples,
é um tipo de átomo só, composto é 2 ou mais. Beleza? Aí, novamente, fórmula molecular, fórmula de Lewis e fórmula estrutural, tá? A gente vai praticando isso aos pouquinhos, tá? Mas é mais para você entender que está acontecendo uma ligação covalente, como é que a gente representa isso aí, tá? Essa é a principal coisa, isso é o que é mais importante, beleza? Só, se você quiser fazer de tarefa aí, eu vou deixar para vocês, mas olha só, o carbono, 4 elétrons na camada de valência, precisa de mais 4. Oxigênios, 6 elétrons na camada de valência, precisa de mais 2. Né? Então dá uma olhadinha ali na fórmula eletrônica, tá vendo como é que a fórmula eletrônica ajuda você a visualizar o que está acontecendo? Depois dá uma olhadinha na fórmula estrutural e por fim na fórmula molecular, a fórmula final, né? Então basicamente o carbono ele vai compartilhar 2 elétrons com um oxigênio e os 2 outros elétrons com o outro oxigênio. E assim todo mundo vai atingir ali a regra do octeto, né? Atingir a estabilidade com 8 elétrons na camada de valência. Beleza? E agora, vamos para a seção Organize as ideias, tá? Então, de acordo com o que foi estudado, preencha o quadro a seguir, utilizando as informações da água como referência. Então, a gente vai trabalhar com a fórmula molecular, fórmula eletrônica de Lewis, fórmula estrutural, a composição, quantos átomos eu tenho de cada, eu posso classificar numa substância simples ou composta, e número e tipo de ligações, beleza? Dá uma olhadinha aí, que eu já resolvo. Fala aí, galera. Então, o negócio é o seguinte, ó, a gente vai fazer esse Organiza as Ideias, que ele é bem legal, tá? Eu recomendo fortemente que você tente fazer. E o que você vai precisar para fazer isso aí? Qual que vai ser o seu auxílio, a sua muleta, né? Vai ser essa tabela, como eu tinha falado anteriormente ali para vocês, né? Bem simples. Então, olha só, por exemplo, né? Olha o nitrogênio. Nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Para chegar ao 8, ele precisa de mais 3. Se ele fosse fazer, por exemplo, uma ligação com o hidrogênio, quantos hidrogênios ele ia precisar? Pensa comigo. Né? Cada hidrogênio faz 1. Né? E se o nitrogênio tem 5, vai precisar de 3. Né? Então, 3 hidrogênios. Tá? Que é basicamente o que a gente está vendo aqui. Né? Ó, a amônia ali, ó, NH3. Aí depois você vai fazer o quê? A fórmula eletrônica de Lewis, que é bem tranquilo. Fórmula estrutural, que é a mesma coisa. Composição. Eu tenho um átomo de nitrogênio, 3 átomos de hidrogênio e eu vou ter só ligações simples. Olha o nitrogênio ali embaixo. Mas eu não sei a fórmula molecular do nitrogênio. Mas ele só tem 2 átomos de nitrogênio. Aí acaba ficando bem fácil, né? O metano, por exemplo. Eu sei que eu tenho um carbono ali no meio e 4 hidrogênios, CH4. Formaldeído, não tenho nem ideia do que seja. Nunca vi, nem ouvi, só ouço falar, né? Você tem ali, ó, um carbono, um oxigênio e 2 hidrogênios. Para fazer a fórmula eletrônica é muito simples, a composição é muito simples, a fórmula molecular também é bem tranquilo, tá? Então tem que fazer isso aí, que esse exercício é bem bacana. E aqui estão as respostas, né? Então a amônia ali, por exemplo, 3 ligações simples, que eu já tinha mostrado para vocês. O nitrogênio, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, né? 5. Então ele precisa de mais 3. Então ele vai compartilhar 3 elétrons, porque ele já tem 5, compartilha mais 3, ele pega mais 3 e vai ficar com 8, né? Então, depois você conta ali, ó, mas é assim, ó. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque todos esses estão sendo compartilhados, tá? Então, ele tem uma ligação tripla. Olha só que caso interessante. Ó, o metano, né? Eu tenho carbono, está na família 4, então eu tenho 4 elétrons na camada de valência. Hidrogênio, 1 elétron, então vou precisar de 4. Tá? Então, 1 átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio, só ligações simples. Aqui, no formaldeído, eu vou ter uma ligação dupla para favorecer tanto o oxigênio quanto o carbono. Lembra que o oxigênio precisa fazer 2 ligações. O hidrogênio vai precisar fazer uma ligação que está aqui e outra ligação que está aqui. Então, eu tenho 2 ligações simples aqui e uma dupla. Beleza? Pessoal, só uma última coisa que eu queria falar para você, a diferença entre compostos moleculares e covalentes. Mas eu recomendo fortemente que você leia lá na página do seu material. Mas a ideia básica é a seguinte: composto molecular é o tamanho de uma molécula, tá? Então, ela não é muito grande, mas pode ser bem pequenininha, tá? Mas ela tem um tamanho pré-definido, por exemplo, o CO2, a água, enfim. Isso vai ser um composto molecular. E um composto covalente
ele vai ter quase que infinitas ligações. As ligações que acontecem, que eles fazem, são muito grandes entre os átomos, né? Então tem várias ligações, eu tenho muitas ligações, então esse átomo, a gente pode dizer que essa molécula, de certa forma, ela é maior, tá? Essa é a diferença básica, é importante você saber que existe, tá? Dá uma lidinha na página do seu material aí, que acho que a coisa fica um pouco mais clara, assim, talvez, não sei, você tenha mais exemplos, tá? Mas isso é mais para você saber que existe, beleza? Tarefa, galera! Primeira coisa que você vai ler, então, vai ser o zoom ali, na página do seu material, se não me engano, na página 7 ou 8, na página 8, se não me engano, né? Vai lá e dá uma olhadinha, dá uma lida nisso aí, que isso é importante saber também. Vai falar um pouquinho sobre fulereno, vai falar um pouquinho sobre uma substância que se conhece muito atualmente, chamada grafeno, está sendo alvo de muitas pesquisas aí. Beleza? É interessante você dar uma olhadinha, dar uma lida, tem que treinar a ler também, né, rapaz? E lá na seção atividades, na página 16, você vai fazer as atividades de 1 a 4. Dá para fazer bem tranquilo, tem uma ali que é bem parecido com aquela Organiza as Ideias, que eu mostrei ali para você. Se precisar, pausa o vídeo, deixa ali para tomar como referência para fazer isso daí também. E lá, uma observação, né, na sua atividade 4, no item D, ele pergunta que tipo de ligação é essa, covalente, iônica ou metálica. Como iônica e metálica a gente não viu, eu vou dar de lambuja isso aí para você e eu vou te dar a resposta que o item D é covalente. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado aí essa videoaula. Tranquilo? Uma boa semana aí para vocês, bons estudos e até a próxima!